Você sabia que existem investidores que compram ações sem olhar para o gráfico ou pelo hype da internet? Eles conseguem escolher boas ações, ações de boas empresas, somente olhando os números por trás do negócio. O nome disso é análise fundamentalista e eu vou te explicar como isso funciona e como você pode começar a escolher boas ações por meio dessa ferramenta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em investimentos, finanças e banking e tô aqui para que juntos nós possamos aprender e investir cada vez melhor. Se você alguma vez já se perguntou como alguém consegue investir sem uma bola de cristal do mercado ou sem ficar olhando no feed do Instagram, você está no lugar certo. Eu vou te ensinar como é que eles fazem isso. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. A análise fundamentalista é a ferramenta mais utilizada pelos maiores investidores do mundo. E a gente pode colocar nessa cesta Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio e até mesmo o nosso maior investidor brasileiro, o Luiz Barsi. Então não é segredo para ninguém que os maiores investidores, principalmente aqueles de longo prazo, usam mão da análise fundamentalista para montar suas carteiras. É assim que eles conseguem sobreviver tanto tempo na bolsa e ganhar tanto dinheiro. Fica tranquilo, você vai entender nesse vídeo tudo sobre o assunto para começar a você mesmo utilizar a análise fundamentalista para escolher as suas ações. Mas o que é então a análise fundamentalista? O próprio nome já diz, é uma análise que se baseia nos fundamentos da empresa, olhando de dentro para fora. Ela vai olhar então qual é o potencial de lucro dessa empresa, qual é o seu grau de endividamento, qual é a sua capacidade de geração de caixa e principalmente qual é o seu potencial de crescimento no longo prazo. É importante então a gente diferenciar a análise fundamentalista da análise técnica. A análise técnica se baseia principalmente em gráficos e no preço dos ativos, de certo modo até especulando se eles vão subir ou se eles vão cair de preço para poder comprar. É certo que alguns investidores utilizam também a análise fundamentalista com a análise técnica junto para poder saber qual a hora de comprar ou não um ativo, mas a análise fundamentalista se baseia exclusivamente na análise de indicadores da empresa. Bom, mas quais são então os principais indicadores? Na verdade, existe uma gama de indicadores que é muito interessante a gente observar, mas para esse vídeo não ficar longo e também porque eu quero fazer uma abordagem mais direcionada para cada um desses indicadores, para poder entendê-los na sua totalidade, é importante a gente só frisar aqui os mais principais, para você já sair daqui com um entendimento melhor. Então a gente pode colocar o lucro líquido, o grau de endividamento, o ROI, que é o Return on Equity, em português, retorno sobre o patrimônio líquido, os dividendos que essa empresa distribui, né, o seu dividend yield, que o pessoal conhece bastante, e até mesmo o seu dividend payout, que é o quanto essa empresa separa do seu lucro para poder distribuir entre os investidores. Para que fique um exemplo mais prático, de melhor compreensão, imagina que você vai comprar uma padaria, por exemplo. E aí, ao se deparar com essa oportunidade, você não vai comprar a padaria somente porque a fachada dela é bonita. Você vai querer saber qual é o produto que essa padaria mais vende, qual que é o seu grau de endividamento, quantas dívidas essa padaria pode ter, qual o seu lucro anual e também qual o seu potencial de crescimento, tanto na carteira de clientes quanto de expansão do negócio. É exatamente isso que a análise fundamentalista faz. Ela observa o negócio de dentro para poder entender se faz sentido ou não aportar dinheiro numa ação daquela empresa. E como tudo na vida, a análise fundamentalista também tem suas vantagens e desvantagens. É importante a gente citar também aqui para entender que nem tudo são flores. Algumas de suas vantagens é que a análise fundamentalista é direcionada para o longo prazo, o que significa que o investidor que vai aportar numa ação baseado nas premissas da análise fundamentalista não tem intuito de ficar comprando e vendendo toda hora. A ideia é comprar uma ação e ficar com ela para colher os frutos daquela ação. Outra vantagem é que a análise fundamentalista permite ao investidor conhecer o valor real da empresa. O que é esse valor real? Não é o seu preço, e sim o que a empresa vale aos olhos do mercado e o que ela pode chegar a valer no futuro. Isso por si só já é uma grande vantagem, porque quando o valor está acima do preço, significa que a ação está descontada, ou seja, ela está sendo vendida por menos do que ela vale. É a mesma coisa que você vai comprar um carro que custa 80 mil reais na sua tabela FIP e está sendo vendido por 50 mil, todinho em ordem, com os documentos todo em dia, o carro tá bonzinho para você comprar
com certeza você vai comprar com segurança, porque sabe que ele está sendo vendido a um preço muito menor do que ele vale. A análise fundamentalista te ajuda a entender quais ações estão sendo vendidas mais baratas do que ela vale, ou em situações que estão mais caras do que ela vale. Então você evita comprar para não ter nenhum prejuízo de comprar e depois a ação cair. Mas como eu disse, a análise fundamentalista também possui as suas limitações. Uma delas é que ela depende exclusivamente de documentos contábeis. Ou seja, você precisa ter acesso a esses relatórios para poder analisar direitinho. Você costuma ter, empresas de capital aberto precisam divulgar esses relatórios, mas não é todo mundo que sabe analisar. Então uma pessoa que de repente não conhece os conceitos da análise fundamentalista, não conhece em profundidade como analisar, como interpretar esses indicadores, acaba não conseguindo investir com base na análise fundamentalista. Uma outra coisa que pode ser encarado como desvantagem por algumas pessoas é que ela se baseia na premissa do longo prazo. Então para pessoas que fazem trade, que compram e vendem, ou no mesmo dia ou na mesma semana, ela não tem muita valia. Aí no caso seria mais indicado mesmo utilizar a análise técnica. Uma outra coisa também é que ela exige estudo e acompanhamento. Não dá para estudar só um pouquinho, entender só um pouco e achar que vai comprar uma ação e não vai dar nada errado. É preciso se aprofundar na análise fundamentalista, entender mesmo os seus pilares, entender como analisar os indicadores, para aí sim você conseguir fazer uma compra segura. E além disso, você também precisa fazer um acompanhamento, porque como tudo na vida, as empresas não são totalmente estáveis. Não quer dizer que porque uma empresa é boa hoje com seus fundamentos, tem seus fundamentos muito bem sólidos, não quer dizer que ela vai estar da mesma forma no futuro. Então é preciso ter esse acompanhamento para garantir que você não vai estar perdendo dinheiro também. E antes da gente continuar, se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre análise fundamentalista, para que eu possa trazer mais vídeos sobre o assunto. Bom, então resumindo, a análise fundamentalista é uma ferramenta que vai avaliar os indicadores da empresa, para que assim você possa entender o valor real da empresa e se o seu preço está mais caro ou mais barato que o seu valor, fazendo você ganhar dinheiro, né, ter a possibilidade de lucrar com aquela ação quando compra mais barato do que ela vale, ou em alguns casos evitar que você perca dinheiro de comprar uma ação já super valorizada. Em outras palavras, a análise fundamentalista te dá mais segurança no longo prazo, mas exige sim estudo, dedicação e paciência para entender todas as suas vertentes e você conseguir utilizá-la da melhor maneira possível dentro dos seus investimentos. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado a entender melhor o que é análise fundamentalista e melhor, te despertado o interesse em conhecer mais para poder investir com mais segurança e também ter mais potencial de ganhos na bolsa de valores. Um grande abraço, até a próxima.